Por exemplo, você tem um Zohar aí, não tem? Tem, tá aqui. Deixa eu só mostrar. Posso mostrar aqui? Pode, claro, Cadê, fica à vontade. cadê a câmera? Veja. Olha aqui. Acho que tô imaginando aqui que todo mundo tá vendo. Esse é um livro autêntico de Kabbalah. Mas saiba, isso aqui não é o Zohar completo. Sim. Entende? Só, ó, vou fazer aqui de qualquer jeito. Posso? Fica à vontade. Ó. Ele encontrou um segundo anjo mais poderoso e mais radiante, estou lendo aqui, ó, que o primeiro, chamado Hadarniel. Sua velocidade era maior que a dos outros anjos pelos 10.600.000 firmamentos de fogo branco que o rodeavam. Acabou, cara. O que você entendeu daqui? Comenta aí o que foi que vocês entenderam. Não dá, entendeu? É impossível. Eu abri lá qualquer página e li. Sim. E essa ainda é, provavelmente, o Kabbalah tem 4 linguagens, como se fosse 4 idiomas. Nesse trecho ele está usando provavelmente o que é mais fácil para a gente usar. Tem outras partes que aí você não vai entender nem o significado da palavra. Exemplo mais próximo de nós aqui foi essa do Tzedek, da caridade, que eu falei aqui. Então, assim, você pode comprar o livro? Pode. Você acha que você vai entender? Assim, você vai constatar que não, se você for sincero consigo mesmo, ou se você for alguém bem prepotente, você vai criar uma fantasia na sua cabeça que você entendeu, mas você não entendeu absolutamente nada. Por quê? Porque o que está escrito ali, por exemplo, quando ele está falando de anjo, ele não está falando do cara loirinho que tem uma asinha. Anjo não tem nada a ver com ser alado, é outra coisa. Quando ele fala de número, ele não está falando, ele está falando outra coisa, né? Por exemplo, falando de número aqui para dar uma pista para as pessoas, evidentemente não dá para entrar nisso que a pessoa precisa estudar, mas pensa assim, ó. Eu falei de Moisés aqui, certo, né? Moisés tinha 40 anos. Depois ele foi viver como pastor 40 anos. Mais 40. Depois ele pegou o povo e andou no deserto 40 anos. Toda hora aparece esse 40. Sim. Né? Quando choveu na época de Noé, 40 dias e 40 noites. O povo de Israel ficou escravo por 400 anos. Você está entendendo que esse 4 está aparecendo em tudo quanto é lugar? Presente, isso. Aí depois você fala assim, mas então, né, tem no Novo Testamento não tem nada a ver? Tem. Quando você pega Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele fez um jejum de 40 dias. Sim. Tá me entendendo aqui? Esse 4, não importa se é 4, 40, 400, 4.000, esse 4 não é tempo. 40 dias não são exatamente 40 dias e noite, 40 dias de chuva, ou 40 dias de jejum, 400 anos de escravidão, ou 40 anos no deserto. Ele está falando de 4 etapas de desenvolvimento. Por isso que depois da chuva começa o mundo novo. Porque as 4 etapas aconteceram e agora vai começar uma história nova. Por isso que Moisés tem 40 anos no palácio. Quando termina essa fase, ele inicia uma outra fase como pastor, que também vai durar 40 anos, e depois uma outra fase guiando o povo de Israel, 40 anos. E quando termina isso, começa uma outra etapa com Josué, porque terminou as 4 fases de desenvolvimento junto com Moisés. Entenderam? Aí Jesus, antes de começar o seu ministério, ele precisa cumprir isso para iniciar a nova etapa dele. Não tem nada a ver com tempo cronológico. Sim. E são interpretações que as pessoas outra coisa, vão tendo, tá? Né? Agora, o que são essas 4 etapas? Aí você vai ter que estudar alguns anos para poder entender isso razoavelmente. E só vai entender completo quando você estiver realizando essas etapas na prática na sua vida. Aí você vai falar, putz, é isso? Isso tá escrito lá há 2, 3, 4, 5 mil anos, tá tudo escrito lá. Caramba. E é muita coisa, né? Muita coisa, não tem como a gente... Por isso, não adianta você comprar o livro. Sim. Entendeu? Você precisa de alguém que no início vai traduzir para você, depois você precisa de outras pessoas estudando com você para você botar em prática. Mesmo que a pessoa estudasse com o Rabash, se o Rabash explicasse tudo e ela não tiver outra pessoa para botar em prática, nada feito. É a mesma coisa que eu começar a ler livro de Kung Fu. Entende? Se eu só ficar lendo livro de Kung Fu, ou ficar lendo livro sobre tocar um instrumento musical e nunca pegar no instrumento musical, eu nunca vou aprender. Eu preciso inicialmente da teoria para saber como é que a coisa funciona,
Mas se eu não puser a mão na massa, não vai acontecer Tem nada. que andar com a prática. Com a né? prática. Certo. Caramba, são assuntos que a gente vai estendendo, dá muito episódio. Dá, cara. Você vai ter que voltar aqui Legal. pra gente falar. Eu tenho perguntas também sobre os outros tipos de cabala, né? No caso, você comentou, tem cabala do amor, cabala do dinheiro, cabala de Aleister Crowley, né? Elas são cabalas que foram inventadas por pessoas, né? Mas assim, ó, veja. elas funcionam? Óbvio que não. Uhum. Assim, de novo, eu tenho que, assim, eu tô sendo taxativo porque eu quero ser leal, honesto. Sim, claro, entende? claro. Não quero que as pessoas pensem de novo, né? Que eu tô, é o que todo mundo fala, só o meu que é certo, Sim. aquela coisa de religião. A minha religião é certa e a tua é... Entendeu? Uhum. Mas veja, aquela história, Coca-Cola é Coca-Cola. A melhor coisa mais próxima é Pepsi, vamos dizer assim. Mas não é Coca-Cola. Sim. Entendeu? O que acontece? A Kabbalah tradicional, ela é um conhecimento que foi revelado ao homem pelo próprio Criador. Sim. Ele disse, ó, o manual é esse, a coisa funciona desse jeito. Uhum. Vamos imaginar assim, mesmo que a pessoa ache que isso ainda é meio metafórico, pode até ser. Mas pensa que isso não é um conhecimento desse mundo. É uma outra coisa. Certo. Como eu estava falando agora, por exemplo, com relação ao número 4. Sim. Aí o que acontece? Se vem alguém e vai fazer uma outra coisa, por que eu preciso de um outro tipo de Kabbalah se a original já existe? Uhum. Não tem sentido isso. Não faz. É só eu pegar a original, cara. Exato. Se eu vou criar uma outra Kabbalah, sei lá, Kabbalah cristã, Uhum. é porque teve, sei lá, alguns monges ou alguns grandes pensadores cristãos que estavam ligados, né, que são cristãos, aí leram alguma coisa de Kabbalah e aí fizeram a versão deles. Vamos imaginar que eles acertaram muita coisa. Sim. Cara, mas se eles acertaram muita coisa, não acertaram tudo. Pô, eu tenho um original aqui, pra que eu vou mexer no outro? Uhum. Tá entendendo? Sim. Aí começa, depois disso, né, do trabalho sério pra tentar fazer alguma coisa, aí vem as viagens, né? Sim. Ou isso daqui, como ele tá falando, se eu começo a interpretar que 40 tem a ver com tempo, Uhum. eu começo a interpretar que quando Deus vai mandar uma punição é porque eu vou ser castigado porque o meu comportamento não tá adequado. Kabbalah não tem nada a ver com comportamento. Certo. Não quer dizer, evidentemente, que eu possa ir por aí fazendo um monte de presepada e que isso é aprovado por Deus. Não é isso. Uhum. Mas é uma coisa que é ulterior, é mais do que o meu comportamento. É um processo interno que, se ele acontecer, o meu comportamento externo vai ser um resultado natural. Agora, se eu finjo que sou bonzinho, se eu sorrio pra você, mas eu te odeio, eu posso ser agradável, porque você fala, toda vez que eu vejo ele, ele é sempre sorridente, sempre me trata bem. Mas no fundo eu te odeio. Uhum. Quem é o Marcel real? Aquele que sorri ou aquele que odeia? É o que odeia, cara. Sim. Pode ser mais fácil pra você conviver comigo se eu for fingido e sorrir o tempo todo do que se eu ficar te xingando. Entendeu? Vai ser mais agradável. A aceitação mas vai não ser é melhor. verdade. Uhum. Entendeu? Então o que acontece? Quando eu começo a interpretar as coisas literais, que 40 tem a ver com tempo, que Deus castiga se o meu comportamento não é bom, eu já estou distorcendo tudo, passando aquilo que era transcendente para aquilo que é desse mundo. Aí eu começo a achar que eu não posso comer carne, que eu não posso fumar, que eu não posso mentir. É óbvio que não é bom mentir. Entende? Uhum. É óbvio que fumar prejudica a saúde. Mas não mentir é bom para as relações humanas. Não fumar é bom para a tua saúde. Nossa, isso não é sim. exatamente espiritual ainda. Espiritual é outra coisa que eu ainda nem sei o que é. Uhum. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Isso começa a ser distorcido, aí daqui a pouco começa a aparecer Kabbalah do amor, Kabbalah do dinheiro, Kabbalah da linguiça, Kabbalah da salsicha. Sim. Porque tá tudo errado. As pessoas começam a achar, porque existem lá, tá escrito em algum texto, que Deus fez o mundo em 7 dias, criou o mundo através do poder das 22 letras. Aí eu olho para aquele alfabeto hebraico que é todo bonitinho lá, e começo a achar que tem um poder mágico na letra, mas não tem nada a ver com isso. Você cria uma egrégora, né? Não, eu crio um delírio. Uhum. Entende? Por exemplo, eu preciso respeitar a Bíblia. Sim. Mas quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, aí tem uma Torá em cima da mesa. Sim, temos. Né? Se eu respeito a Torá, eu respeito o conteúdo que está registrado nela. Sim. Mas quando eu olho para essa Torá, isso aí para mim é papel, cola e tinta. Uhum. Entende? Ela é Sim. sagrada
na mensagem que ela me Sim, transmite. capaz, exato. Mas se eu rasgar a Torá aqui na frente de todo mundo, vai ser algo chocante para algumas pessoas, Sim. mas na verdade é só papel. Aham. Agora, por que eu não rasgo? Porque eu sei do valor do que está impresso naquela que tá tinta lá, ali. exatamente. Mas fisicamente é a mesma coisa que um livro de receita ou que qualquer outro livro. Uhum. A importância está no conteúdo Uhum. e naquilo que eu consigo absorver daquele Certo, conteúdo. Entendeu? isso. Então, essa questão espiritual de outras cabalas é assim, é equívoco. Para dizer na melhor das hipóteses. Quando entra em Aleister Crowley lá, o cara que é o homem da besta, aí já é distorção proposital. Aí já é Sim. manipulado mesmo. Entendi. Porque é aquela coisa que tem as 22 letras, o poder de Deus de criar o universo. Então eu decifrei esse enigma. Se você vier estudar comigo, virar meu discípulo, você vai ter poderes sobrenaturais. Veja, já estragou tudo. Porque se eu vou estudar Kabbalah para ter poder sobrenatural, eu estou levando o meu egoísmo ao exagero máximo. Isso é mais... É mais exagerado do que falar que a única coisa que me interessa no mundo é dinheiro e eu quero que todo mundo morra. Porque o cara que quer dinheiro e não se importa com os outros, é o mesmo mecanismo de querer um poder transcendental. Uhum. Se eu não estou pensando nos outros. Porque eu quero poder para eu poder estar acima de tudo, fazer o que eu quero. E como é que é o nome disso? Egoísmo. Se é Sim. egoísmo, eu me afastei de Deus em vez de me aproximar. Então não é Kabbalah. Uhum. Porque eu não vou receber nada dele. Sim. Você pode chamar de Kabbalah, entendeu? O pessoal pode chamar de Kabbalah, Kabbalah negra, sei lá o que. Tem muito disso aí agora na internet. Uhum. Eu fiz um vídeo no nosso canal, um dos vídeos mais vistos que tem lá, é sobre esse vídeo da Kabbalah negra que eu estou explicando assim. Só que as pessoas não entendem isso. Vira e mexe aparece alguém que às vezes faz um comentário. Não, mas existe sim. Inclusive tem um caso lá não sei aonde, tem um livro não sei de quem. Eu falei, eu sei que tem. Mas ele não pode chamar isso de Kabbalah. Uhum. Entende? Eu não posso chamar de arte marcial pintar quadro. Imagina que eu pego um quadro, pincel e tinta e começo a pintar e falo, não, isso aqui é uma arte marcial. Mas por que arte marcial? Ah, porque eu quis chamar assim. Não, arte marcial é outra coisa. Eu tenho que me defender e atacar. Eu tenho que aprender a lutar, esse tipo de coisa. Pega casaco e tira casaco. Lá, igual o Karate Kid, entendeu? Você vai dar o nome de Kabbalah? Ok, dê o nome de Kabbalah. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode até chamar de Jesus Cristo, mas você está distorcendo. Sim. A Kabbalah trata só de uma coisa, a Kabbalah original. Todo o resto ou é sacanagem ou é equívoco. Se é Kabbalah de verdade, só vai tratar de uma coisa. Como aproximar a criatura do Criador. Só. Uhum. E nada além disso. Saiu disso, não é Kabbalah. Ela não tem como dividir, né? No caso, por exemplo, para eu alcançar isso daí, eu tenho que praticar uma, depois praticar outra, praticar outra. Ela é uma só. Não. O objetivo é reunir o homem com Deus. Só existe um objetivo. Uhum. Então não tem divisão em tese aqui, entendeu? Só tem uma meta. Certo. Tudo bem que eu vou ter que aprender várias coisas aqui que juntas vão me fazer alcançar essa meta. Uhum. Mas só tem uma meta. Se eu tiver uma outra meta secundária ou paralela de enquanto eu faço isso eu quero enriquecer, já não é mais Kabbalah. Já não é, já fugiu também. Não é pecado, não é errado. Você pode ficar rico enquanto estuda Kabbalah. Sim. Você pode aprender piano enquanto você estuda Kabbalah. Você pode ficar famoso enquanto você estuda Kabbalah. Você pode virar um escritor e escrever um best-seller enquanto estuda Kabbalah. Mas saiba, Kabbalah é na sua relação com Deus e todas essas coisas são as realizações dos seus sonhos. Sim. E não tem nada de errado com isso. Show. Mas não tem nada a ver com Kabbalah. Entendi. Então é isso aí, pessoal. E vamos chegar agora nos nossos momentos finais, né? Infelizmente. Infelizmente, mas fica no ar aí o convite para um próximo episódio, que são muitas informações. E você que está aí em casa aí, já acessa aí nos links aí, tá o contato, tá o site, tá a rede social do Marcel. Legal. E nesses momentos finais a gente tem umas perguntas aqui, né? Manda aí. E assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Na sua vida? Momento difícil? É. Mas aí não tem muito a ver com Kabbalah, né? Não sei. Não, sim, não. Mas você usou já a Kabbalah para superar alguma coisa? Então, percebe? Não é esse o objetivo. Certo. Aquilo que eu vou passar na minha vida é a minha vida. Se a pessoa já tá ali para tá isso achando mesmo. que a Kabbalah vai ajudar ela em alguma coisa, não é isso. Vai acabar até acontecendo como um efeito colateral. Uhum. Então veja, da mesma maneira que a criança ia ficar um lá puxando o cabelo do outro lá
e sofrendo, porque ele quebrou o meu brinquedo, e quando você é adulto você não está preocupado com isso, quando você atinge alguma condição minimamente espiritual, tem um monte de coisa que te afetava e não afeta mais. Sim. Mas eu posso garantir para você que outras coisas que você nem imaginava que existiam começam a te afetar. Sim. Porque essa outra sintonia que você alcançou lá vai ter outra natureza. Os Você problemas fica vão ter mais outra natureza. evidente. Hã? Você fica mais em evidência. Não. Isso. Tem coisas que são espirituais mesmo que vão te incomodar no sentido daquilo que você não conseguiu fazer como gratidão ao Criador. Tá. O teu problema não vai ser assim, me faltou dinheiro. Uhum. Não tenho... morreu um parente meu. É óbvio que isso entristece. Mas a preocupação espiritual não tem a ver com essas coisas desse mundo. Uhum. Entende? Eu uso um exemplo em alguns momentos que é assim. Eu posso ler um livro e posso fazer exercício físico. Sim. Se eu der uma malhada, vai melhorar minha condição física, minha condição cardiovascular, Exato. mas eu não vou ficar mais inteligente nem com mais conhecimento. Sim. Se eu ler um livro, eu vou adquirir conhecimento, mas a minha barriga vai Mas continuar o corpo aqui. vai tá Minha lá. pochete vai continuar aqui. Certo. Então veja, para cada área da minha existência, eu tenho uma atuação específica. Se eu quero aprender mais, eu devo ler. Se eu quero perder peso, eu devo fazer exercício. Eu nunca vou adquirir conhecimento com exercício e nunca vou perder peso lendo. Uhum. Quando eu falo de Kabbalah, eu não estou falando, ninguém está falando sobre nada desse mundo. É só sobre a minha relação com Deus. Certo. Eu não vou usar Kabbalah para ganhar dinheiro, para superar dificuldade econômica, para superar alguém que... porque minha mulher me deixou, porque meu marido foi embora. Isso é outra coisa. Agora, é óbvio que na medida em que você avança, a maneira como você vai entender do porquê que essas coisas estão acontecendo na sua vida é diferente, mas não pode ser o objetivo. Uhum. Se você usar isso como objetivo, você não vai chegar onde tem que chegar para poder ter esse efeito. Você precisa se descolar desse negócio. Uhum. Você precisa usar Kabbalah para a tua relação com Deus e nada mais. E aí o resto vai ser te dado por acréscimo. Ok? Mas se você está pensando no acréscimo, não será dado. Sim. É isso Faz que as pessoas sentido. precisam entender. Entendeu? Faz sentido. Porque não está sendo honesto com Deus isso. Uhum. Nem com a própria pessoa, nem ela com ela mesma. Sim, faz muito sentido. E qual conselho você dá para aquela pessoa que ela quer começar a estudar a Kabbalah, quer começar a seguir os mesmos passos que você seguiu e está seguindo? O conselho é: comece a observar você mesmo. Uhum. Comece a identificar em cada ação sua, em cada momento, cada vez que acontece alguma coisa na sua vida, tanto nos momentos difíceis, nos momentos que você tem medo, nos momentos que você sofre, como nos momentos bons, onde você realiza coisa, onde você se sente incrível, né, com uma incrível energia, no momento onde a coisa está brilhando para você, e perceba que tanto num caso como o outro, invariavelmente você está o tempo todo olhando para o seu próprio umbigo, tentando fugir daquilo que é amargo, que é difícil, e tentando o tempo todo estar numa situação mais confortável. E isto, embora seja natural, você não deve ser condenado por isso. Sim. Se você não sair desse sistema, nada vai acontecer. Você precisa se tornar verdadeiramente uma pessoa boa, e isso tudo começa com você sendo absolutamente sincero com você mesmo. Uhum. Se você tem essa predisposição, aí você tem alguma condição de estudar Kabbalah. E a coisa mesmo vai acontecer quando você tem uma sensação de vazio. O que acontece? Quando chega o momento da pessoa estudar Kabbalah, é porque internamente alguma coisa já começou a mudar nela. Sim. E é como se ela estivesse Tá sendo sentindo a preparada necessidade de mudança. para isso. Sim. Quando isso está acontecendo, isso acontece, e normalmente as pessoas levam anos para perceber isso. A pessoa começa a achar que, eu não sei o que está acontecendo, minha vida está meio sem graça. Mesmo que esteja tudo bombando, a pessoa acha que está sem graça. Aí ela começa a procurar, acho que eu vou fazer, acho que eu vou viajar, acho que eu vou tirar férias, vou tirar um ano sabático, vou aprender uma língua estrangeira, vou mudar de emprego, vou me divorciar, vou casar de novo. A pessoa fica procurando, e ela começa a perceber que não funciona. Porque o que está acontecendo dentro dela é que está surgindo um desejo de se reconectar, vamos dizer assim, para falar em termos simples. Sim. E como ela não sabe como faz isso, ela tenta preencher esse desejo com coisas desse mundo, e aí não rola. Uhum. Às vezes, a pessoa começa a confundir isso com depressão, porque ela fala, nada do que eu faço, mesmo quando dá certo, tá bom. Sim. Eu não sei o que é, mas eu preciso descobrir o que é que eu tô fazendo aqui. É nessa hora que ela tem que começar a estudar Kabbalah. E a condição é essa sinceridade que eu falei anteriormente aqui, um instante antes aqui. A primeira coisa é, você tá disposto a ser sincero com você mesmo?
Você já tem o primeiro passo. O segundo é, se chegou nessa sensação, se você percebeu que esse mundo ficou pequeno pra você, não no sentido de que você é arrogante, prepotente, Sim. mas no sentido de que você quer alguma coisa fora Uhum. daquilo, como tá aparecendo aqui na imagem, que é alguma coisa além. Certo. E se isso realmente não é filosofia de boteco, se realmente não é um papo cabeça, é alguma coisa concreta pra você, você tá pronto pra começar a estudar. buscar. Aí é só entrar na escola de Cabala Brasil. É isso. Merchan. E você tem algum questionamento, alguma dúvida que a vida ainda não respondeu pra você? Nossa, tem um monte, né? Eu poderia resumir todas elas, concentrar tudo numa só, dizendo assim, por que é que o Criador ainda não me mostrou o que é que eu ainda não entendi, Uhum. pra agradá-lo. Sim. Por que ainda não? Isso é uma coisa que eu imagino que eu vou me perguntar até o último dia da minha vida, porque sempre falta alguma coisa. Se você fosse consultar algum médium aí, você ia perguntar? Agora você não é mais criança, né? Então, Você hoje acho pode que não. perguntar. Hoje se eu tivesse um médium assim, eu acho que não mais, porque eu já entendi onde é que tá a fonte, Sim, entendeu? Eu já me claro. sinto no trilho, vamos dizer assim. Então agora é só seguir, que eu já sei que eu encontrei o que é que eu vim fazer aqui, entendeu? Uhum. Show de bola. É isso. É isso aí, pessoal. E, Marcel, que prazerzaço, que conversa, um conhecimento assim espetacular. E fica o convite realmente para uma próxima, uma segunda aí, uma parte 2, porque o povo Legal. vai ficar curioso, que eu tenho certeza. Porque Legal. não é só, vamos lá, todo mundo já descobriu, mas e agora? E o próximo passo, né? A gente tem que entrar em contato no www, tá tudo no Tá link tudo aí na na descrição. descrição, Pode ir lá, certo? E eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Quero agradecer a Chimpa Produções. Valeu. Aliás, né, produção, tem comentário aí, o chat aí tá funcionando? Tem comentário aqui, ó. Vamos lá. Tem uma galera aqui que tá acompanhando. E teve algumas perguntas que foram respondidas Boa. já, né? Mas teve uma pergunta aqui da Bruna, que ela falou assim, qual a raiz do nome Kabbalah? Então, acho que a gente falou no comecinho, né? Kabbalah vem do Lekabel, Sim. né? O substantivo primitivo é Lekabel, o derivado é Kabbalah. Então, assim como a gente tem, sei lá, galinha e galinheiro, né? Um deriva do outro. Lekabel significa receber e Kabbalah significa recepção. Sim. Eu preciso receber esta outra qualidade que vai me assemelhar a Deus. É isso aí. E Respondido. o Edgar também, Gonçalves, perguntou assim, a criação tem um propósito? Tem. O propósito é aquele descrito logo no comecinho do livro de Gênesis, que é dar ao homem conhecimento do bem e do mal, né? Ou que Jesus vai explicar depois com a parábola do filho pródigo. O propósito é que, uma vez que Adão caiu, agora ele precisa voltar. Ele precisa conhecer o pecado e optar por não usar o pecado. Apesar de toda a tendência, de todo o desejo, de tudo aquilo que ele sente, de toda a inclinação ao mal, ele precisa superar isso, não pela sua vaidade para se tornar o bonzão, falando numa linguagem popular, Certo. mas para oferecer isso como retribuição ao Criador. Se eu supero isso, eu me torno verdadeiramente alguém bom e eu quero ser um bom filho para o meu pai.